de tal forma que nada falta. Ele livra, Ele guarda, Ele protege. Nos momentos difíceis eu levo os meus olhos para o monte e o meu Pai está lá dizendo: filho, eu te amo, eu sou contigo, eu vou passar junto contigo. Se passarem pela água, Ele vai passar, e pelo fogo, pode estar certo que Ele vai estar contigo também, não vai te queimar, porque você tem um Pai que te ama. Quando compreendemos quem somos em Deus, a vida da plenitude com esse Deus, nós não vamos viver mais atemorizados. Jogue o medo fora. Olhe agora para aquilo que mais te amedronta, e você vai virar para esse problema, para essa causa, para essa dificuldade. Você vai dizer assim: eu tenho um Pai, eu não estou sozinho. Porque esse pai falou até de uma mãe assim: pode até uma mãe se esquecer de um filho que cria, mas eu não me esqueço de você não. Que alegria ter você novamente aqui conosco. Olha, tem muita gente que acha que é filho de Deus, e não é, é criatura. Tem muita gente que é filho de Deus, mas não age como filho de Deus. Você quer saber as implicações da filiação? Fique conosco, esse sermão vai falar muito ao seu coração. Meus irmãos, considerando hoje, tradicionalmente, nós celebrarmos o Dia dos Pais, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre o tema consequências da filiação. E para tanto, nós vamos ler o texto que já fora lido pela manhã, no culto da manhã, for abordado em Romanos 8, o verso de número 15. Romanos capítulo 8, apenas o verso de número 15. E diz assim então a palavra do Senhor: vocês não receberam o espírito de escravidão para voltardes ao medo, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus de toda a paternidade, nos céus e na terra, fale com a sua igreja nesse momento, pois queremos ouvir a tua voz, a do nosso Pai, a do papaizinho. Fale com teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Como desenvolver um relacionamento com alguém que não se conhece? Como fazer afirmações sobre uma pessoa se não há conhecimento? Como falar sobre um Deus que é Pai, se talvez a pergunta mais séria da sua vida ainda não há uma resposta concreta, contundente e bem fortalecedora a respeito de quem Deus é? Porque se você não sabe quem Deus é, dificilmente você saberá quem é você diante de Deus. Uma coisa implica na outra. E a vida que a gente vem levando nos nossos dias, as pessoas não param para sequer parar e pensar em quem Deus é, qual é o propósito de você ter sido gerado, criado. Qual for a finalidade? Para que eu vim ao mundo? Para que existe um Deus que é Pai? Por que é que eu preciso cada vez mais estar me relacionando com o meu Pai? Se eu tenho um Pai, uma das coisas que a gente mais busca é saber quem é o Pai. Eu conheço pessoas que nasceram, não tiveram sua certidão de nascimento, o registro de um pai, e que passaram boa parte da sua vida em busca de querer saber quem era o pai. Eu vi uma história recentemente de uma pessoa que disse assim: eu já sei em que família eu estou, sei quem são avós de uma parte,
conheço parte da minha família, mas tem uma parte que eu não sei quem é e eu preciso conhecer. E aí a mãe foi e apontou quem era o pai. E aí essa pessoa quis estar com esse pai e disse assim para ele: eu só quero uma coisa sua, o seu nome na minha certidão de nascimento. E o pai falou assim: ok, eu vou te dar esse nome, porque realmente eu sou o seu pai. E a partir daí, ela só tinha essa expectativa, mas fora desenvolvida uma relação de proximidade, de intimidade, ao ponto de ele conseguir exercer a verdadeira paternidade, que a gente pensa que ser pai é gerar, e não é. Ser pai é adotar, é colocar no coração e dizer: é meu filho. A gente vai olhar em todas as Sagradas Escrituras só uma forma de filiação: adoção. Porque senão você vai passar apenas e tão somente ser um reprodutor. Não há paternidade. Paternidade implica em conhecimento, relacionamento, intimidade. Por isso, nós fomos adotados como filhos de Deus. Por isso somos chamados de filhos. Porque aprove o Senhor, nós andando mortos em delitos e pecados, nos resgatar, nos adotar, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ninguém tem maior amor do que esse, de um pai que entrega até o seu próprio filho em favor de muitos, e foi esse o sacrifício de Deus, o nosso Pai. Muitos vivem hoje na distração de uma paternidade divina, que quando a gente pergunta assim: você é filho de Deus? Todos se acham. E talvez esse seja o grande dilema da nossa sociedade. A gente fala assim: parabéns, hein, que bênção, hein? Você é o cara. Aí as pessoas respondem assim: eu não, eu sou o filho do cara. Ou seja, apontam para uma paternidade. Mas será que realmente eles são filhos? Ou são apenas criaturas? E se a gente parar para aprofundar um pouquinho, então, essa forma introdutória de raciocinar em cima desse texto, do que é você não ter mais um espírito de servidão, não, e a gente voltar ao medo, ao contrário, vocês vão receber agora uma coisa chamada adoção, como filhos, é o que o texto fala. A gente percebe que tem alguns que ainda que tenham nascido de novo, são filhos, levam uma vida de escravos. Não entenderam o que é filiação. Pensando nisso, naqueles que se acham filhos e não são, pensando naqueles que são filhos, mas agem como se fossem escravos, eu queria falar então de todas as implicâncias naquilo que a gente vai percebendo das consequências de uma filiação. E a primeira delas eu queria destacar que quando você é filho, muda a sua natureza. Mudou a natureza. É como um novo que vem sobre você. Sabe por quê? Texto de 2 Pedro 1,4 vem dizendo: pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Você sabe o que é você ser participante de uma natureza divina? Você sabe o que é você não ter mais medo, viver naquele espírito de escravidão, mas entender uma filiação, e por intermédio da filiação, você compreender que você não tem que mais ter temor ou coisa alguma, porque a sua natureza é outra, fora mudada, fora transformada. Deus nos resgata da condenação, nos gera de novo, para quê? Para vivermos da mesma forma como dantes? Não. Fomos chamados para viver uma nova, viva e rica esperança. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
A cada momento nós estamos sendo transformados de glória em glória. A natureza cada vez mais está sendo modificada para sermos semelhantes ao quem? Ao Rei da Glória. Romanos 8:29 fala acerca disso. Aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Filiação. Deus nos tornou coparticipantes da natureza divina, e nessa natureza divina que é colocada dentro de nós, Ele leva agora cada um de nós a termos uma identidade que antes nós não tínhamos. Hoje a tua certidão tem que estar gravado, escrito lá, Filho do Deus vivo. Você não pode olhar e perguntar, você é filho de quem? Você fala, sou filho do Deus vivo. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas somos filhos de Deus também porque temos a mesma natureza do nosso Pai. É muito mais do que uma adoção, é muito mais do que um ato exterior, é muito mais do que manifestação de vontade. Dentro de nós é gerado um novo ser. Você e eu temos a natureza divina. E quando a gente começa a compreender na implicação do que é uma filiação, você vai perceber que através de termos nascido da água e do Espírito, somos regenerados, coparticipantes dessa natureza, ou seja, o Senhor nos regenerou, nos resgatou, nos transformou, e a nossa natureza hoje é modificada, ao ponto de Ezequiel falar, olha, sabe aquele coração de pedra? Eu vou arrancar. Eu vou botar agora um de carne, um coração quebrantado. E se tem uma coisa que o nosso Pai não rejeita, sabe o que é? Um coração quebrantado. Não é mais um coração petrificado. Não é mais um coração endurecido, que é a causa do divórcio. Não é aquele coração que começa a viver uma vida dissoluta e diz, sou filho, mas não tem nada a ver com Deus. Não é mais aquele coração que declara, Deus é o meu Pai, mas não tem uma nova natureza, não tem identidade, não está escrito na certidão dele, filho do Deus vivo. E conhecer o amor de Cristo Jesus, que excede a todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. É o conhecimento pela experiência. Quanto mais vivenciamos, quanto mais experimentamos de um Deus que é o nosso Pai, a partir dessa experiência de um filho com um pai, do Deus o Todo-Poderoso, que temos a condição de sermos cheios de toda a sua plenitude, e talvez aí sim possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente por uma experiência de pai e filho, talvez tenhamos a dimensão que tipo de amor é esse? Ou seja, é o conhecimento de amar, de viver para a glória do Senhor. A natureza em nós implantada, ela vai sendo cada vez mais trabalhada à medida em que conhecemos mais e mais de um Deus que é o nosso Pai. O texto fala, Colossenses 2:10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês vão receber a plenitude. E é por intermédio dessa plenitude que a gente percebe que temos um novo ser, uma nova natureza está sendo gerada. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Para que serve essa nova natureza? Você entende que há algo externo sendo promovido, que é uma adoção, mas que há algo interno sendo restaurado, resgatado, que no Éden fora perdido, que é a regeneração, uma identidade, uma filiação. Quando você percebe isso, a natureza vem. Mas para que vem essa nova natureza? A natureza vai determinar o desejo, e o desejo vai determinar o comportamento. E aí, talvez você entenda por que alguns se declaram filhos de Deus, mas os desejos, são comprometedores. Ainda continuam a viver uma vida dissoluta,
Aonde a gente vai, pergunta, você conhece a Cristo? Você é filho de Deus? Todos se declaram filhos de Deus, mas os desejos não demonstram uma nova natureza. Os desejos demonstram o contrário. Parece que aquele velho homem, aquela velha maneira de ser, está dominando, está cada vez mais tentando gerar um comportamento estranho, e a gente vai se perdendo nesse processo, cada vez estamos mais distantes de Deus, e essa natureza sendo corrompida. Eu olho no reino animal uma coisa interessante, pastor Pedro. Você já viu a natureza do escorpião? Fique perto de um escorpião. É uma questão de tempo, você vai levar uma ferroada. É a natureza dele. Pega um porco, dá um banho nele, passa assim um kerastase na cabeleira do porco. Depois que ele tomar aquele banho, seca ele direitinho as patinhas e dá um banho nele assim de Victoria's Secret. Depois, você bota uma coleirinha, uma pérola muito linda nele, faz porquinho, e solta ele para você ver para onde é que ele vai. Sabe por quê? É a natureza dele. É a natureza do porco. Meu irmão, olha a águia, a natureza da águia. Você não vê a águia voando baixo não, meu. Quando vem, dá aquele rasante, ela já pega a presa e já sobe. Agora, olha a natureza da galinha. Galinha não enxerga, só enxerga muito mal a 2 centímetros do que está na frente dela. Compare a natureza da águia e da galinha e veja a grande diferença de voo, de olhar, de estilo de vida. Sabe o que é isso? Naturezas completamente diferentes. A Bíblia fala, pelos frutos, comportamento vai, na verdade, revelar a natureza. E natureza vai revelar filiação. Você está entendendo? Não há como se falar de uma natureza sem falar da revelação de desejos e de falar de comportamentos. Sabe por quê? Tudo isso está associado. Você começa a andar com quem não presta. E pela manhã, a Márcia Maciel já falou aqui muito bem. Olha, tem hora que eu ouço uma coisa, meu coração assim aperta como mãe. Sabe aquele aperto materno? Aí, na hora me deu vontade de falar assim, o meu não é aperto não, o meu é logo uma voz profética. Sai disso, menino, se endireita as tuas veredas. Porque 1 Coríntios 15:33 está escrito, as más conversações corrompem os bons costumes. É aquele velho provérbio, diga-me com quem anda e dir-te-ei. Você só vai se associar com gente que tem a mesma natureza que você. Não é possível você ter uma natureza nova e andar no meio de roda de escarnecedor. Não é possível ter uma nova natureza e andar com gente que não presta. Não é possível ter uma nova natureza e continuar tendo aquele comportamento velho e estranho lá de trás do passado. Não. Se isso estiver acontecendo, questione. Será que verdadeiramente eu sou filho de Deus? Porque a filiação implica numa nova natureza. Somos participantes dessa natureza divina e é por intermédio dela que a gente consegue sim perceber que a nossa vida, o nosso desejo, o nosso comportamento será completamente diferente. Segundo, a filiação implica em herança. Enquanto a gente fala em herança, alguns já estufam o peito e falam, oh, coisa boa, né? Que coisa legal é essa herança. Até um cântico aí, que o pessoal cantava muito tempo atrás aí na vigília de Bento Ribeiro. Quem frequentou a vigília de Bento Ribeiro, irmãos? Vocês estão ficando velhos. Eu não frequentei, eu só ouvi falar, irmãos. Aquele tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Fala a verdade, quando você pensa nesse cântico, não vem a vigília de Bento Ribeiro? Acho que marcou, não marcou aquela época ali, aquele...
Aí a gente pensa assim, herança, que bacana, filiação, que coisa boa é a gente imaginar isso. Romanos 8, 17, 18, se somos filhos, o texto está dizendo, somos então herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aí você fala, opa, estou gostando, pastor. Vou começar a ter direitos. As pessoas vão me olhar de uma maneira diferente. Agora, não sou mais aquele Zé Ninguém. Agora eu sou herdeiro. Ainda, olha a voz, não é herdeiro não, é herdeiro. Perceberam a ênfase? No herdeiro. Co-herdeiros com Cristo, legítimos. Agora, para que tenha um herdeiro, antes tem que ter havido uma morte. Não há que se falar em herança se ninguém morreu. Não tem como falar, eu tenho uma herança, se atrás da herança você não começar a raciocinar o que gerou essa herança. O que gerou essa herança foi a morte de Jesus Cristo. E quando você pensa nisso, pode deixar assim, deixa para depois, por favor, obrigado, pode deixar, senão eu não vou conseguir pregar não, irmãos. Eu sei que a ideia foi boa, mas a igreja toda está para cá. Eu agradeço, tá? Obrigado, querido. Obrigado. Queridos, eu dizia para a igreja o seguinte, a todo momento, a todo tempo, em que a gente parar para pensar em herança, temos que pensar que alguém morreu. E aí entra aquela bem-aventurança. Sabe por quê? Lá atrás, Jesus pagou esse preço para que hoje eu e você fôssemos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cristo derramou seu sangue pelo seu povo, portanto, se cremos nele, temos uma fé não fingida, o nome do unigênito está em cada um de nós, há uma verdade, Cristo padeceu por nós, justos e injustos, para nos levar ao Abba Pai, ao papaizinho. É por intermédio desse Abba Pai, do papaizinho, que a gente consegue perceber que foi pago um alto preço que nós não poderíamos pagar. Nós saímos, na verdade, de uma condenação. O que estava destinado a gente? Morte, sepultura. É isso que o Romano está falando. Vocês estão vivendo atemorizados. Por que viver atemorizado? O que pairava na cabeça das pessoas era a questão da morte, morte, fim de linha. Por isso é o último inimigo a ser vencido, é a morte. 1 Coríntios 15 vem dizendo, onde está a morte, a tua vitória? E nós vamos triunfar nela, porque ela não tem mais nenhum efeito, nenhum poder sobre cada um de nós. Quando você se transforma num filho, você tem uma herança que é incorruptível, você é aceito como filho de Deus. E é por intermédio dessa herança daquele que morreu na cruz, que hoje você conquista, apesar de estar destinado a uma condenação, o que você tem agora é uma herança, algo que pode ser completamente atingido por você, mas que ninguém pode roubar das suas mãos. Porque tem herança hoje por aí que o pessoal deixa. Eu estava vendo agora a matéria falando assim, Jô Soares morreu. Quem serão os herdeiros e o patrimônio? Não tinha esposa e o único filho que ele tinha já tinha falecido alguns anos atrás. Irmãos, quase que eu me candidatei para ficar com aquela herança. Quando eu vi o valor da casa, 16 milhões, dava para quebrar um galho. Eu falei assim, eu acho que eu vou me candidatar a esse negócio. Sabe, Deolinda? Fiquei pensando assim, falei, uma casinha de 16 milhões, eu acho que vai ser uma habitação razoável, para a gente poder viver, assim, esse restante de vida tranquilo. Aí já fiquei imaginando as pessoas, já vi algumas deliberações, dizendo assim, pode ficar com tio, pode ficar com primo, mas já tem uma turma que está aqui. Há um movimento tão grande para adquirir uma herança, que eu acho uma coisa assim surreal. Aliás, pais, deixa eu falar uma coisa para vocês que têm patrimônio. Antes de deixar essa vida, deixe tudo alinhado.
É uma dica pastoral. Porque depois abre-se uma coisa chamada inventário. E nesse inventário, cada um vai ficar inventando alguma coisa. E nesse negócio de cada um ficar inventando alguma coisa, a família racha, ninguém se entende. Aquilo que era para gerar unidade só vai gerar problema. Sabe por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, deixa tudo acertadinho, para não ter esse negócio de inventário não aqui. Fulano, isso daqui, você fica com o radinho de pilha, você fica com o papagaio, você fica com a bicicleta, está tudo acertadinho. Agora me chama a atenção, irmão, se falar para a gente que a gente tem uma herança, todo mundo vai correr atrás. Quem é o melhor advogado que tem aí? Botar um advogado bom para garantir, ó, o meu quinhão. Mas sabe o que acontece? Por trás da herança teve uma morte, mas o nosso advogado foi o mesmo que morreu, é ele que intercede por nós. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Ou seja, o negócio da filiação é um combo, é um pacote completo, que vem herança, se alguém tentar fazer qualquer coisa, já tem advogado, o melhor que tem. Não há outro igual. Já está tudo ajustado, ninguém toca naquilo que Jesus conquistou na cruz. E essa herança também implica em responsabilidade. Paulo vai falar disso, e somos herdeiros do que ele está falando, não somente das bênçãos, mas dos benefícios que recebemos quando nos tornamos filhos de Deus. E esses benefícios vão implicar em compromisso, em obrigação, em responsabilidade de sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo e representante de Deus na face da terra. Só lembrar lá no Gênesis, quando ele fala, crescei-vos e multiplicai-vos. O projeto divino era espalhar a glória dele em toda a terra. E você faz parte desse projeto. Você faz parte desse plano. Como Cristo unigênito de Deus, nós somos filhos adotivos, agora nós somos herdeiros e co-herdeiros. Essa filiação nos dá uma herança, mas também essa filiação nos transforma numa herança. Olha que coisa linda que a Bíblia vai dizer para nós. Como assim, pastor? Vou explicar. Você tem direitos e responsabilidades nessa herança divina, mas você também se transforma em herança. Sabe por quê? Deus vai falar para nós lá em Efésios 1, 9 a 11, nele fomos feito herança, em Cristo fomos feito bênção, é a eleição, fomos predestinados em Cristo. Parênteses, tem muita gente falando que predestinação, Deus escolheu uns para perdição, outros para salvação. Não, nós fomos predestinados em Cristo para a salvação. Amém, queridos? Fecha o parênteses. Às vezes alguém aí pode confundir as coisas, é bom a gente esclarecer. Fomos predestinados em Cristo, eleição, adoção, graça, redenção, a fim de sermos o quê? Para o louvor da sua glória. Sabe para que mais? Para você entender o valor que você tem quando você tem um Deus que é o teu Pai. Você é uma lavoura, um edifício, é a menina dos olhos de Deus, a delícia para Deus. Nós somos sua herança, sua possessão, a noiva que vai encontrar com o noivo no grande dia. Que herança, hein? Que herança que Jesus vai receber. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa do Senhor, a qual é o penhor da nossa herança. O selo que recebemos já está testificado, não precisa ir para cartório, irmãos, reconhecer firma, registrar, fazer nada disso. Sabe quem carimbou, selou e reafirmou? Espírito Santo de Deus. Já está, não tem discussão, já está determinado. Ninguém pode nos tirar da mão do nosso Pai. E ninguém pode roubar o que Ele deixou para nós, porque essa herança, ela é incorruptível, incontaminável, não pode murchar, e está guardada lá nos céus para cada um de nós. 1 Pedro 1,
de 4 a 8. Por isso, alegrai-vos, cantai, salmodiai, porque Deus nos fez seus filhos, e no seu amor nós somos herdeiros e co-herdeiros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último, alguém já vai estar tocando aqui, e a gente quer concluir essa reflexão dizendo que filiação implica em perder todo o medo. O texto fala, vocês não receberam esse espírito para viver aterrorizado, não. Há tanta gente hoje que fala assim, eu sou filho de Deus. Ah, pastor, mas sabe o que acontece? A minha vida, gente, é uma tribulação em pessoa. Até o jeito da pessoa falar, você vê que nela não há paz. Até o jeito da pessoa se comportar, a todo momento, parece uma bomba relógio. O que é isso? Será que perdeu o medo? Ou será que tem medo de tudo? Porque tem gente que tem medo até da própria sombra. Se assusta. O texto está falando que a gente não tem que viver escravizado pelo medo. Medo. E se tem um tempo que as pessoas não estão conseguindo se despir, é esse tempo. E o tempo que está determinado para nós seria um tempo de crescimento como filhos, mas parece que há um medo. Ainda ontem aqui na ação social, conversava com um homem e dizia, eu tenho medo de me comprometer e vir para a igreja e não vir. Eu tenho medo de falar de INSS, porque eu tenho um trauma com INSS. Eu tenho medo de... Você tem medo de quê? Quais são os teus temores? Tem gente que tem medo de tudo, de todos. E as pessoas hoje estão falando, eu sou filho de Deus, mas vive uma vida num temor, numa tribulação. Tudo é atribulado, tudo é desconcertado, tudo é desgraçado. Eu fico assim, Deus, que isso? É filho mesmo? Porque se tem uma coisa que vai caracterizar um filho, é ele experimentar o amor de Deus. E quando esse amor está derramado nos nossos corações, se esse amor é verdadeiro, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E você vai sair daqui nesse momento dizendo, eu não temo mais nada e a ninguém. Eu não tenho que ter medo do amanhã. Eu não tenho que ter medo de pessoas que estão tentando me condenar. Eu não tenho medo de pessoas que estão tentando me acusar. Eu não tenho que ter medo de adversários e de inimigos. Sabe por quê? Eu tenho um Deus que é o meu Abba, Pai. O texto fala, Abba, o Pai, o papaizinho. Como pode a gente se declarar filhos de Deus e viver uma vida com tanto medo? Medo, um atrás do outro. Eu só vivo medo, aterrorizado pelo medo. E devia viver uma vida falando, olha, hoje eu estou sozinho, mas eu não me encontro só, porque o meu Pai anda comigo a todo momento. Hoje eu estou vivendo um drama, eu não sei como eu vou resolver esse problema amanhã, mas eu tenho um Pai que tem prazer em dar, em abençoar. Olha, hoje eu estou passando por um momento que portas não abrem, eu estou desempregado, mas eu tenho uma convicção, a hora que o meu Pai quiser, Ele vai abrir a porta, e porta que Ele abre, ninguém fecha. Ah, eu tenho um Pai que é um socorro bem presente na angústia. Ah, eu tenho um Pai
Esse Pai já manifestou de diversas formas, inúmeros momentos, o quanto Ele me ama. E quanto mais eu experimento desse amor, a vida tenta me bater, mas eu não temo nada, eu não temo a ninguém, porque eu sei quem está comigo. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu propósito, o meu tesouro, até o dia final. Irmãos, a filiação vai trazer para cada um de nós aquela ideia de a gente achar assim: eu pertenço a Ele. Porque o que tem que gerar medo é pecado. Pecado gera morte. Mas quando Jesus fala que o sangue dele nos purifica de todo o pecado, que não tem mais nenhuma condenação. Irmãos, você tinha que fazer assim, ó: pode vir o que for, eu sei quem luta por mim. Eu tenho um Pai que já demonstrou o quanto me ama, já mostrou em diversos momentos o que Ele faz por mim. O meu Pai me ama de tal forma que nada falta. Ele livra, Ele guarda, Ele protege. Nos momentos difíceis eu levo os meus olhos para o monte e o meu Pai está lá dizendo: filho, eu te amo, eu sou contigo, eu vou passar junto contigo. Se passarem pela água, Ele vai passar, e pelo fogo, pode estar certo que Ele vai estar contigo também. Não vai te queimar, não vai submergir. Sabe por quê? Porque você tem um Pai que te ama. Quando compreendemos quem somos em Deus, a vida da plenitude com esse Deus, nós não vamos viver mais atemorizados. Jogue o medo fora. Certa feita, Jesus estava falando assim: filhinhos, eu tenho que ir. E os discípulos ficaram atemorizados. Aí ele fala assim, ó: não se turbe o vosso coração, não. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Sabe por quê? Na casa do Abba, na casa do papai, está assim de morada. Eu estou indo à frente, sabe para quê? Para preparar lugar. Sabe de que Jesus estava falando? Você tem um Pai. Eu estou indo à frente, eu vou garantir. Olhe agora para aquilo que mais te amedronta, e você vai virar para esse problema, para essa causa, para essa dificuldade. Você vai dizer assim: eu tenho um Pai. Eu tenho Pai. Eu não estou sozinho. Porque esse pai falou até de uma mãe assim: pode até uma mãe se esquecer de um filho que cria, mas eu não me esqueço de você não. E a Bíblia ainda fala para cada um de nós que faz até com que o solitário viva em família. Que paternidade! Jesus já falando para os discípulos: vocês me ouçam, eu vou, mas eu volto para vocês. Agora, se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai. E Jesus completa dizendo: porque o Pai é maior do que eu. Você ama Deus? Você é filho de Deus? Esteja contente em todas as circunstâncias. Você não tem nenhum motivo aqui nessa noite para viver aterrorizado, amedrontado, melindado. Não, não. Você tem todos os motivos nessa noite para dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Ele não abre mão de mim. Tudo que Ele conquistou, ninguém pode tirar. Eu tenho todos os motivos nessa noite, sabe para quê? Para não cair na cilada do medo, viver aterrorizado, amedrontado. Não, não, não. Eu como filho, como filha, eu vou sair daqui nessa noite dizendo: Abba, Abba, Pai. O Espírito é de filiação.
O espírito é de contentamento, o espírito é de alegria, não é para viver mais atemorizado. E eu queria nesse momento orar com você, por você. Curve sua cabeça. Fale para Deus: Deus, em nome de Jesus, eu preciso dessa natureza em mim. Porque essa natureza sendo gerada vai mudar os meus desejos. Meus desejos vão determinar comportamentos. Ah, Deus, como é bom saber da herança, que é incontaminável, que não pode murchar. O Senhor já conquistou para mim por intermédio do sacrifício e da morte de Jesus Cristo. Não é sair, Deus, da condenação para virar herdeiro e herdeira. Muito obrigado, Deus. Agora, Pai, tira da minha vida todo medo, todo medo, todo medo. O Senhor não me deu espírito de escravidão, mas o espírito da minha vida é de adoção. E eu quero clamar agora: Abba, Pai, Papaizinho, Deus de toda paternidade, vê o meu socorro agora. Deus, eu quero dizer que aquela causa lá fora que tanto me preocupava, eu cravo na cruz. Eu quero te falar agora, Deus, que aquele medo do desemprego, o Senhor não me deixa e nunca me deixará faltar nada. Deus, aquela situação que eu tenho, que eu não domino sobre ela, mas o meu Abba, Pai, domina, e eu entrego em tuas mãos. Eu espero, eu dependo, eu confio no Senhor. Deus, essa enfermidade, eu não posso contra ela, mas o Senhor, o meu Pai, é o Yahvé Rafá, o Deus que cura. Deus, eu me sinto tão só, mas eu quero sentir, Deus, o teu colo, o teu aconchego, o teu cuidado, porque aonde o Senhor se faz presente, há plenitude de alegria, há satisfação real. Tira de mim todos os medos, todo o melindre. Vamos orar e vamos adorar o Senhor. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em Do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Queria clamar ao Senhor pela tua vida, enquanto está toda a igreja ainda de cabeça para baixo, olhos fechados. Eu queria perguntar: você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz? Você quer nesta noite deixar de ser criatura para ser filho de Deus? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Você quer tomar essa decisão por Jesus? Onde você está? Tem alguém na galeria, alguém no chat falando, eu quero, eu recebo. Onde você está? À minha direita, à minha esquerda, alguém nessa noite tomando essa decisão, falando, eu quero. Não tem acanhamento. É um momento seu com Deus. No dia dos pais, saia com a verdadeira filiação, dizendo, eu me rendi. Eu recebi a Cristo e eu estou me religando ao Pai. Alguém tomando essa decisão conosco? Lá na galeria, alguém aqui embaixo. Onde você está? Ergue a sua mão para que eu possa ver. Talvez você esteja fazendo, sua mão está baixa. Ergue a sua mão. Onde você está? Você toma essa decisão? Eu quero orar com você, por você. Se você toma essa decisão, faz um sinal para a gente. Eu só quero orar com você, mesmo onde você estiver. Eu quero lançar um segundo desafio, também para você que está conosco aqui. Quanto medo, quanto temor. Mas às vezes fica difícil clamar ao Abba, Pai. E a palavra está falando, você não recebeu espírito de escravidão, mas foi um espírito de adoção. Estou vendo lá em cima na galeria, está confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus pela sua vida. Aqui no chat com a gente já está aqui o Mário também fazendo isso. Louvado seja Deus, o Mário passou um momento tão difícil. O Nelson está aí com a gente também. Mário essa semana foi internado, viveu um drama na sua saúde, mas aprove o Senhor já tirá-lo, ele está em alta. E eu louvo a Deus pela sua vida, Mário Gonçalves. Louvo a Deus pela sua vida, Nelson, por essa jovem aí na galeria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero lançar um desafio agora para você também. Meu irmão, você vai sair daqui nessa noite, não é com espírito de covardia, não, é de intrepidez, de amor e de moderação. Você vai lançar aqui todos os seus medos e temores. Eu tenho medo que desvie, eu tenho medo que dê errado, eu tenho medo que isso suceda. Confie, entregue tudo ao teu Pai. Filiação. Você descansa, porque você tem um Pai que cuida, você tem um Pai que zela, você tem um Pai que protege, você tem um Pai que domina, você tem um Pai que tem toda a autoridade nos céus e na terra, você tem um Pai que nunca perdeu uma batalha, você tem um Pai que te ama, você tem todos os motivos nesse momento para dizer, eu vou sair daqui sem temor algum e confiando que o meu Abba Pai, meu papaizinho vai estar comigo aonde quer que Ele tiver que me levar. Uma certeza eu tenho, o meu Abba Pai estará comigo. Você quer nessa noite lançar um temor, um medo diante do Senhor? Eu queria te desafiar a fazer uma coisa, você ficar de pé. É isso. Pode ficar de pé, isso mesmo. Eu tenho um temor sim, eu quero confiar, mas às vezes parece que eu estou querendo dominar e tirar isso do Senhor. Eu queria uma manifestação, Senhor Deus, eu estou ficando de pé e com esse gesto eu estou dizendo para o Senhor, eu confio no Abba Pai, eu dependo do Senhor, eu não vou viver mais atemorizado, preocupado com isso, mas eu vou entregar em tuas mãos. Há mais alguém? Amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos. Vidas se rendendo a Cristo Jesus. Sele-os, Deus, com teu Espírito Santo. E que agora com a marca da promessa, eles possam, Deus, serem cada vez mais transformados de glória em glória, para que representem bem ao Senhor da glória. Perdoe seus pecados, tire deles todo o temor, todo espírito de escravidão que caia por terra, que entre o espírito de adoção. Nós queremos clamar ao Abba Pai nessa noite, e nós queremos cravar na cruz de Cristo todos os nossos temores, ansiedade, preocupação, porque lançando sobre o Senhor, uma certeza temos: o Abba Pai tem cuidado de cada um de nós. A gente olha para as aves do céu, para os lírios do campo, não semeiam e nem fiam, e o nosso Pai sustenta e mantém todas elas. Deus cuida de cada um de nós. Nós queremos sair daqui dizendo que a nossa natureza é diferente,
que a partir de agora a vontade também é diferente, o comportamento será diferente. Nós vamos tomar posse de tudo que Cristo conquistou para nós, e nós vamos viver uma vida sem temor, porque nós somos filhos do Deus vivo. Nós assim oramos, agradecidos e confiados, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, igreja? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se vier algo na tua vida tentando te preocupar, só faz assim: Abba, papaizinho, eu espero, eu entreguei e estou confiando e dependendo do meu Pai. Amém, queridos? Deus falou teu coração, dá glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrar, igreja, próximo domingo à noite celebraremos a ceia do Senhor. Esteja conosco, curve sua cabeça que ainda há tempo para você fazer aquela visitinha a um pai, a um sogro que você ainda não fez. Nós vamos orar, são 7h30, o horário está excelente para você ainda conseguir fazer aquele momento seu de família que pode estar faltando. Vamos falar com Deus? Senhor, estamos findando o culto dessa noite, te agradecemos, o Deus de toda paternidade, Tu és o nosso Pai. Ah, Deus, como é bom sermos chamados de filhos de Deus. Que coisa boa, Pai. Ao despedir a Tua igreja, eu peço que a graça de Jesus, o amor do nosso Abba, do nosso Deus, do nosso Pai, e a doce consolação do Seu Espírito Santo esteja com toda a Sua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz, bom restante de domingo, que Deus a todos abençoe.